Olá! Hoje nós vamos falar sobre o Acordo de Não Persecução Civil, instituído pela Lei 13.964, de 2019, que instituiu o pacote anticrime. E também estabeleceu mudanças em outros diplomas legais, inclusive na Lei de Improbidade Administrativa. Então, nós vamos falar especificamente do Acordo de Não Persecução Civil, previsto no artigo 17, parágrafo 1º da mencionada lei. Antes, nós temos que dizer que era proibida a celebração de qualquer acordo no âmbito da improbidade administrativa. Não era possível haver autocomposição, qualquer tipo de celebração de acordo. Entendia-se que a lei de improbidade administrativa, por se semelhar muito ao direito penal, e o direito penal sendo um direito indisponível, as sanções nela previstas também seriam indisponíveis. Então, não seria possível fazer nenhum tipo de acordo. Mas o direito foi evoluindo, né? De modo que atualmente nós vivemos a era da justiça consensual. A justiça consensual. E isso nós estamos vendo até mesmo no direito penal, que até bem pouco tempo já passou a admitir institutos como a colaboração premiada e outros semelhantes, e também agora até mesmo o acordo de não persecução penal, que também é instituído pelo pacote anticrime. E dentro do sistema brasileiro anticorrupção, nós também temos o acordo de leniência na lei anticorrupção e também no âmbito do CAD, no abuso do poder econômico, nós também temos acordos de leniência. Então, dentro dessa sistemática, viu-se a necessidade de atualizar a lei de improbidade administrativa de modo a fazer possível a celebração de acordo de não persecução, para evitar o ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Então, feito esse contexto inicial, vamos falar aqui como é que ficou a redação do artigo 17, parágrafo 1º, modificado já com a nova lei. Dispõe o seguinte: as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Esta lei é a lei de improbidade administrativa. Só que os parâmetros para a realização do acordo de não persecução civil estavam estabelecidos no artigo 17A, também instituído pelo pacote anticrime. Só que este artigo 17A ele foi expressamente vetado. Então, havendo veto, cabe à doutrina e o próprio Ministério Público dos Estados e da União, através de resoluções, estabelecer os parâmetros necessários para a celebração deste acordo, né? Não é mesmo? Então, vamos voltar aqui, vamos dando continuidade, vamos falar sobre a natureza jurídica do acordo de não persecução civil. Do mesmo modo que o acordo de não persecução penal, o acordo de não persecução civil é um negócio jurídico pré-processual, assim como de modo como aqueles negócios jurídicos de que dispõe o artigo 190 do Código de Processo Civil, ou seja, um negócio jurídico que é formalizado pelas partes. Aí, quem são as partes? Aí que está. O artigo 17A estabelecia que somente o Ministério Público poderia celebrar acordo de não persecução civil, junto com o agente ímprobo que praticou o ato de improbidade.
Aí houve o veto do presidente da República justamente por este artigo violar o interesse público. Ele representa um retrocesso, porque não é possível que a entidade pública ou o ente da administração pública que foi lesado e que ainda por cima é parte para ajuizar a ação de improbidade administrativa não pudesse ser legitimado para celebrar o acordo de não persecução civil. Então, diante desse veto, há um consenso mínimo na doutrina, porque esse diploma essa modificação ainda é muito recente. Estão havendo vários debates doutrinários no âmbito tanto do Ministério Público como da doutrina, mas já há alguns consensos mínimos em relação a esse instituto. Então, no que tange a natureza jurídica, como nós já falamos, se trata de um negócio jurídico pré-processual, correto? Agora, quanto à necessidade de homologação desse acordo, há 3 possibilidades. Há quem sustente, como havia antes do veto. A redação antes do veto era o seguinte, que deveria haver uma homologação pelo órgão responsável pela promoção de arquivamento do inquérito civil público, que seria, no caso do Ministério Público Estadual, o Conselho Superior do Ministério Público, e no caso do Ministério Público Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão. E depois também seria necessária uma homologação judicial. Mas isso foi vetado, né? Nós estamos sem parâmetro. Na doutrina, há uma divergência. Alguns defendem que, por serem as sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa de natureza muito grave, que atingem o próprio direito, a própria liberdade do indivíduo, somente por lei poderia ser restringido, de modo que seria reserva de jurisdição. Então, por se tratar de reserva de jurisdição, haveria uma necessidade de homologação judicial, sempre, em qualquer caso. Outros já sustentam que não, que é possível fazer um acordo de não persecução civil somente com a chancela do Conselho Superior do Ministério Público ou do órgão de coordenação e revisão, sem necessidade de homologação judicial. Basta isso. Não há necessidade de chancela judicial, até porque a lei deu mais poderes para o Ministério Público. E dentro dessa questão dos parâmetros, há outros que sustentam que não há necessidade de chancela, de homologação judicial, somente a necessidade somente de homologação do Conselho Superior do Ministério Público ou da coordenação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo que determinadas sanções não podem, pela gravidade e em decorrência do princípio da legalidade, não podem ser objeto desse acordo. De modo que só poderiam ser objeto desse acordo a multa e a perda de valores, a perda de bens ou valores.
As outras sanções até poderiam ser objeto desse acordo, mas elas não seriam executáveis, de modo que, caso o agente que cometeu o ato de improbidade ele não cumpra essa condição do acordo, a parte legitimada, no caso o Ministério Público, deveria ajuizar uma ação de improbidade administrativa diante da impossibilidade de executar esse contrato. Então, por exemplo, no caso de perda de cargo público, se colocasse uma cláusula dizendo que o agente público ele deve pedir exoneração do cargo público, não há possibilidade de executar esse acordo. Não haveria possibilidade de executar esse acordo. Então, diante da impossibilidade, porque somente uma lei é que pode dizer que é caso de demissão, então não seria possível fazer uma demissão por acordo. O agente não poderia dispor sobre isso. Então, nesse caso, haveria necessariamente de ajuizamento de ação de improbidade administrativa. Agora, tratando-se de uma condição somente de multa ou perda de valores, de bens ou valores, aí não tem problema. Caso o agente não cumprisse, não pagasse a multa, ou não restituísse os bens que provocaram um enriquecimento ilícito, aí sim, seria possível sim executar o acordo sem necessidade de ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa. Correto até aqui? Aí vamos dando prosseguimento. Muitos entendem que um instrumento adequado para a celebração do acordo de não persecução civil é o termo de ajustamento de conduta. Seria o termo de ajustamento de conduta, o TAC, e se tratando de Ministério Público. Aí, no caso, o TAC seria homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público para os que entendem que há necessidade de homologação judicial. Posteriormente, haveria uma homologação judicial. Agora, há um consenso em que as pessoas jurídicas de direito privado, da administração indireta, como as empresas públicas e as sociedades de economia mista, por serem pessoas jurídicas de direito privado, elas não poderiam celebrar um acordo de não persecução civil sem a chancela do judiciário. Aí há um consenso mínimo de que há necessidade, sim, do judiciário, de homologação judicial, nesses dois casos especificamente, de empresas públicas e sociedades de economia mista, como partes legítimas do acordo de não persecução civil. Em caso de celebração do acordo por essas pessoas, haveria necessidade de homologação judicial, uma chancela judicial. Tá? Agora, outros pontos aqui também importantes, outras questões importantes. Também há um consenso mínimo na doutrina de que há necessidade de ressarcimento para que o agente improbo, para celebrar o acordo de não persecução civil, ele faça o ressarcimento do erário, ou então, no caso de enriquecimento ilícito, haja uma restituição daqueles valores que foram obtidos de forma ilícita. Mas não seria só isso não basta só a reparação do dano, porque deve haver, pelo menos, o cumprimento de uma das sanções previstas no artigo 12
da Lei de Improbidade Administrativa. Isso para os que não entendem daquele modo diverso, né, de que essas sanções somente seria possível executar a multa e a perda de bens e valores. Mas, de qualquer forma, para a corrente que sustenta a possibilidade de execução do acordo de qualquer sanção prevista na Lei de Improbidade Administrativa, tanto por acordo de não persecução civil, somente ou por TAC, pelo termo de ajustamento de conduta, seja somente por homologação do Conselho Superior do Ministério Público, ou seja também por homologação judicial, esses sustentam que haveria necessidade de, além da reparação do dano, que seja cumprida também uma das sanções, que o agente cumpra pelo menos uma das sanções. E quais seriam as vantagens para o agente cumprir, do agente celebrar um acordo de não persecução civil? Haveria uma abreviação do tempo, né? Ele, no caso de for uma pessoa que queira se candidatar, ele fazendo aquele acordo, ele se livra daquele risco de enfrentar uma ação de improbidade administrativa e ficar inelegível, assim, por exemplo. Sendo que também há um contrassenso, porque se a gente pensar num acordo que preveja cassação dos direitos políticos, para quem entende que isso seria possível, ele ficaria inelegível, né? Ele ficaria inelegível. Mas só que o acordo, em tese, eu entendo pelaquela corrente, eu sou dessa corrente de que não seria possível fazer uma celebração nesse sentido, porque somente por sentença condenatória transitada em julgado seria possível a suspensão dos direitos políticos. Então, não seria possível transacionar inelegibilidade. Então, nesse sentido, seria inviável, né, o acordo de não persecução civil nessa situação hipotética que eu estou falando. Agora, mais outros requisitos aqui também. Também, do mesmo modo que a colaboração, o Instituto da Colaboração Premiada, o acordo de leniência, seria necessário também para o acordo de não persecução civil, dizem alguns, que o agente ele indicasse elementos suficientes probatórios daquela conduta ilícita e também a identificação de alguns dos participantes do ilícito. Então, o tema é complexo, gera controvérsia, ainda tem muita coisa para ser falada, para ser debatida, para chegar a um entendimento. Isso vai chegar aos tribunais superiores. E nós vamos ficando por aqui. E depois a gente volta a falar sobre mais coisas, mais assuntos do direito, tá? Tudo de bom para vocês, um beijo grande.